conheci a Maria Antônia no último Speechvox. Nosso primeiro contato foi no tradicional aulão de preparação, onde todos os apresentadores se reúnem para avaliar a apresentação um do outro. Me chamou a atenção a apresentação dela por dois motivos. Primeiro, a modulação de voz. Eu cheguei a escrever na minha avaliação da apresentação dela que eu queria morar na voz dela. E o segundo, a sensibilidade, o carisma do texto. Eu que não sou um cara muito ligado em planta, eu fiquei realmente tocado, comovido com a história da Jade. Uma trepadeira que morava na casa dos pais dela, tinha até nome, e que supostamente morreu depois de uma poda mal dada. Depois de algum tempo, a gente se tornou colega de turma na Vox, e eu pude ver o quanto ela é sensível, empática, emotiva. Chama a atenção a facilidade do sorriso. E é muito fácil mesmo esse sorriso, até quando ela chora sorrindo. É sempre muita emoção com ela. Bom, já no meu caso, foi um pouquinho diferente. A primeira impressão que eu tive do Felipe era de que ele era alguém implacável com as suas opiniões. Talvez por essa voz de ouro que vocês acabaram de escutar, ou pela convicção, pela confiança que ele passa ao expor as suas ideias. Mas, graças a Deus, eu estava muito errada. O Felipe, ele tem o perfil perfeito de um cientista, e ele é o estereótipo da racionalidade. Ele sempre ampara as opiniões dele em fatos, em dados concretos, e ele está, sim, disposto a mudar de ideia se ele for convencido disso. Ele está aqui nessa apresentação comigo porque ele fez o encerramento do Speechvox anterior com uma apresentação crítica e instigante sobre o Estado laico no Brasil, mas, claro, sem clubismo. E a verdade é que o senso comum nos diz justamente para sermos mais como Felipe e menos como eu. Mas será que as coisas são assim tão radicais? Assim como eu, assim como a Maria Antônia, tem pessoas que são predominantemente racionais, outras são predominantemente emocionais. Será que algum desses perfis gera uma facilidade maior de se lidar com os problemas? Será que algum desses tem mais facilidade de conviver com as outras pessoas? Nós estamos aqui hoje não para falar só sobre razões e emoções, mas sobre as nossas razões e as nossas emoções. Vamos começar pela razão, então. Há 70 mil anos atrás, os nossos ancestrais eram seres insignificantes para a vida na Terra. Hoje, a gente simplesmente domina o planeta. Yuval Noah Harari, no livro Uma Breve História da Humanidade, estabelece justamente o caminho que a gente percorreu entre a insignificância e a supremacia. O primeiro evento que ele denomina, que ele julga importante, ele chama de revolução cognitiva, que nada mais é do que o desenvolvimento da nossa racionalidade. Reparem, nós somos seres com estatura média de 1,65, envergadura média não mais do que 1 metro, pouco mais de 1 metro talvez. 32 dentes pequenos, pouco afiados, a gente não respira debaixo d'água, não corre grandes velocidades, não voa pelos ares. Como que a gente conseguiu dominar esse planeta com tanto bicho mais perigoso, mais forte que a gente? A resposta é a nossa capacidade de raciocínio. A evolução biológica da nossa cognição permitiu que a gente fizesse coisas que nenhum outro bicho fosse capaz, como manusear fogo, como transmitir mensagens de alta complexidade, como construir máquinas engenhosas, por exemplo. O ser humano se entende como ser pensante desde as filosofias mais antigas, mas o filósofo que ficou mais conhecido como defensor da racionalidade foi René Descartes. Descartes que é autor daquela frase célebre, penso, logo existo, que inspirou o título dessa apresentação. Ele é o fundador, o criador da corrente filosófica do racionalismo, que defende que a gente perquira as verdades através de evidências comprováveis. Descartes nasceu numa época de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, ali, final do século XVI. E ele estava acostumado com um tempo em que as verdades eram impostas pela igreja. A formação principal dele foi a matemática, a rainha das ciências. E na matemática ele percebeu que, independente da retórica, do método, do caminho percorrido para resolver um problema, o resultado era sempre o mesmo. E Descartes quis levar essa mesma ideia para os outros mistérios da vida. Numa época em que tudo era explicado pelo argumento místico, escritura sagrada, castigo divino, bruxaria, Descartes defendia que, para se chegar à verdade, a gente tinha que abandonar as certezas pré-concebidas. Assim nasce o pensamento, o método científico. Eu, como ser humano, eu, como pessoa,
Me sinto muito influenciado pela vida e pela obra de René Descartes. Isso porque, quando criança, eu percorri toda a formação catequística da Igreja Católica, nunca me senti satisfeito com as explicações eclesiásticas da Igreja. Eu sempre desconfiei que as verdades que eram ensinadas eram simplesmente inventadas para fazer com que eu me comportasse de determinada maneira. E aí deu no que deu, né? Essa criança cresceu, se transformou num herege que sobe em palco para falar de Estado laico, na frente de todo mundo. Mas, independentemente disso, eu sempre percebi que é a racionalidade que alimentou esse espírito desde criança. Bom, no meu caso, mais uma vez, a história sempre foi muito diferente. Eu não lembro um momento da minha vida que eu não tenha sido dominada pelas minhas emoções. Era até muito engraçado na escola o quanto que eu era zoada porque eu chorava demais. Eu demorei um bom tempo até entender a minha sensibilidade como uma coisa positiva. E não só eu que tinha esse preconceito, não, com sentimentos e as emoções. Também Charles Darwin, o criador aí da teoria da seleção natural, ele não conseguia entender como as emoções, supostamente desvantajosas, eles teriam evoluído junto com as espécies até chegarem nos dias atuais. Depois ele amadureceu essa teoria, ele até conseguiu entender melhor a importância dos nossos sentimentos, das nossas emoções, mas ainda assim, ele as entendia como resquícios evolutivos, fadados ao desaparecimento. Hoje a gente entende, por exemplo, o quanto que a ansiedade e o medo são importantes na nossa proteção. Eu acho que isso a gente sabe até pelo senso comum, né? Mas a ansiedade e o medo, o que elas fazem é, diante de um cenário desfavorável, elas selecionam como provável a pior interpretação possível. Porque assim o indivíduo ele consegue se proteger mais. Então, o medo ele nos protege dos perigos atuais e a ansiedade dos perigos futuros. A raiva, por outro lado, ela foi uma evolução desses sentimentos para conseguir trazer mais benefícios para o indivíduo. Então, é uma forma dele reagir a esse ambiente hostil, ao invés de ter uma postura mais passiva, ele ter uma postura mais ativa. E até o amor, pessoal. O amor é uma estratégia de evolução, pois só ele explica por que os pais passam longos anos da sua vida cuidando de bebês indefesos até que os cérebros estejam totalmente formados. Hoje eu acho que a gente já entende que esse papo de resquício evolutivo está superado e que sem as emoções, a vida em sociedade seria impraticável. São elas que nos permitem conectar com o outro, entender seus desejos, suas necessidades, e assim flui a vida em sociedade. Com toda essa pauta, né, de inteligência emocional, acho que fica claro o quanto que o conhecimento e o gerenciamento das nossas emoções são essenciais para o nosso sucesso. E se eu ainda não tiver convencido vocês, vou trazer ainda um aspecto prático. A razão pura, tradicional, que é tão exaltada pela filosofia clássica, ela sozinha seria absolutamente ineficaz na solução dos nossos problemas do dia a dia, desde as coisas mais complexas até as coisas mais simples. Isso porque a maneira que a razão sozinha atua é, diante de algumas escolhas que a gente tem que tomar, elas prevêem todas as opções possíveis, todas as ramificações dessas opções, os custos-benefícios de cada uma delas, fazendo um cálculo tão complexo e tão completo que o nosso cérebro não iria conseguir reter toda essa informação. E ainda que conseguisse, ainda que você pegasse um papel e uma caneta e anotasse cada um, demoraria um tempo impraticável para se tomar uma simples decisão, como, por exemplo, qual dia marcar algum compromisso. E como que a emoção ela opera nesse sentido, tornando esse processo mais dinâmico? A emoção tem um processo inicial de convergir a atenção do indivíduo para um escopo de opções que seriam muito desvantajosas. Então, se antes ele tinha isso aqui tudo, a emoção ela mostra, por exemplo, que essas aqui seriam muito ruins, teriam um resultado que o indivíduo ia detestar, como se fosse um alarme. Olha, isso aqui não. E aí elas são descartadas automaticamente. Esse processo todo dos custos-benefícios ignora esse restante que foi descartado e pode focar só em opções que são vantajosas, opções que são legítimas para o indivíduo, que trariam bons resultados. Ou seja, é com a emoção que a gente consegue tomar decisões mais otimizadas e mais eficientes. Bom, se alguém acha que eu vou contrapor o que a Maria Antônia disse, está enganado. Por mais que eu me sinta uma pessoa muito inspirada pela razão, não significa que eu rejeite, que eu despreze completamente todas as emoções e que eu defenda que nós sejamos computadores de carne e osso, pura razão. Eu acho que isso nem existe. Afinal de contas, às vezes é muito difícil você separar
o que é razão e o que é emoção. Isso sobre a tomada de decisão me lembrou Daniel Kahneman, vencedor do Prêmio Nobel, que lançou um livro chamado Rápido e Devagar, 2 formas de pensar. Ele diz que a gente toma as nossas decisões, as milhares de decisões que a gente toma diariamente, através de 2 sistemas. Um intuitivo, que faz associações instantâneas, sem a gente nem perceber, que é o que a gente mais usa, inclusive. E o segundo, lento, devagar, onde a gente realmente pratica raciocínio cartesiano, avalia as opções, vê o que é mais seguro, faz simulações da realidade. Daniel Kahneman chama as 2 formas como formas de pensar. Mas será que essa primeira, a rápida, a intuitiva, também não seria uma forma de sentir? Um dos experimentos que ele relata no livro dele, ele separa 2 grupos de pessoas. Para o primeiro grupo, ele conta uma história de uma criança refugiada de guerra específica, que ela tem nome, por exemplo, Ana. E fala que ela está num país que está em guerra civil, que ela perdeu os pais, que ela está sem abrigo, que ela está passando fome. Ao segundo grupo, ele relata exatamente as mesmas condições. Mas no lugar da Ana, uma pessoa específica, vem uma estatística. Cerca de 2.000 crianças, agora no país X, está passando pelas mesmas condições. Racionalmente, a situação do grupo 2 é mais trágica. No entanto, esse experimento revelou que em todos os casos, em todos os testes, o grupo 1, ao qual era apresentado um personagem específico, alguém que eles conseguiam vislumbrar, tinha mais disposição e generosidade para doações. Essa decisão era tomada com base na racionalidade ou com base na emoção? Quando a gente é abordado por alguém na rua pedindo alguma doação, a gente decide conforme a razão ou conforme a emoção? E além de ser difícil de definir, sequer Descartes, há mais de 400 anos atrás, desprezava completamente as emoções. Fiz questão de pensar uma frase da obra dele aqui, abre aspas. A filosofia que cultivo não é nem tão bárbara, nem tão inacessível que rejeite as paixões. Pelo contrário, é nelas que reside a doçura e a felicidade da vida. Descartes aqui faz uma afirmação que revela uma constatação importantíssima para a nossa vida. Por mais que a racionalidade teve uma importância extrema na nossa história, principalmente, desfrutar a vida, aproveitar tudo que ela tem de bom, depende exclusivamente de emoções. É o efetivamente ser feliz. A gente só é feliz se a gente estiver sentindo alguma coisa. E os momentos mais marcantes da vida foram aqueles justamente em que a gente passou por emoções muito boas. Quando a gente se apaixonou, quando a gente casou com a pessoa amada, quando a gente segurou o filho pela primeira vez. Então, o que seria da nossa vida? Seria uma vida, imagino, muito seca, muito estéril, sem as emoções. Não poderia concordar mais com você, Felipe. Mas eu te digo que, apesar das emoções serem sim uma bênção, em algum momento elas podem ser uma maldição também. De fato, a emoção, como vocês já devem ter percebido, ela torna a minha vida mágica. Eu me emociono ao ver os tendo nas folhas da minha jade, que agora volta a crescer. Eu me emociono ao afagar as minhas cachorrinhas e sentir todo o amor que emana delas por mim. Eu me emociono com filmes, com séries, com pessoas e, por vezes, até com a simples constatação de estar viva. E Descartes que me perdoe, eu sei que eu estou viva porque eu posso sentir. Mas em vários momentos, a emoção também me custa muito caro. Quando eu me visto com ansiedade, eu enxergo o pior dos mundos. Eu distorço todos os fatos à minha volta, e nisso eu torço a minha vida inteira. Eu me enlaço numa teia de medos, de angústias, de ansiedades, de ICs e de muita, muita dor. Justamente a emoção, aquilo que me faz conseguir conectar com o outro, que me faz entender o que o outro está sentindo, nesses momentos ela me torna profundamente autocentrada e egoísta. Há alguns meses atrás, eu disse uma frase para minha avó que, segundo ela, mudou a sua vida. Naquele momento, ela estava passando por um momento muito difícil lá em casa. Ela estava desfalecendo mesmo ao ver alguns dos nossos familiares
tomarem decisões destrutivas. E nisso ela se destruía junto. Foi aí que, vendo o estado que ela estava, eu alertei ela que não existe bem nenhum em se confiscar a... Eu disse para ela: vó, a senhora precisa cuidar primeiro de você. Senão, como você tem força para cuidar daqueles que ama? Está sofrendo, ele não tem força. E é justamente isso que muitas vezes a emoção faz comigo. Ela me impede de ajudar um outro, uma pessoa que eu amo, que está sofrendo e que precisa de mim, porque eu estou muito distraída com a minha própria dor. É justamente a emoção, aquela que colore o meu mundo, que nesse momento faz com que ele perca todas as cores. E o que eu sinto nesses momentos que eu sou dominada pelo meu emocional, é que eu estou apresentando um monólogo. Porque quando se tem muito para dizer, muito o que sentir, há muito pouco que se ver e ouvir. E é aí que você se descobre sozinho no palco. Mas não, você não está sozinha, Maria Antônia. Quem aqui nessa plateia nunca se sentiu perdido, nunca se sentiu em sofrimento, em meio a um turbilhão de emoções? O mundo está sempre pedindo da gente mais razão, menos emoção. As corporações estão sempre querendo cobrar resultados práticos. As instituições sempre estão selecionando os melhores através de testes lógicos e de conhecimentos. Mas quando que a gente vai parar para pensar se a gente não deveria estar recompensando os bons sentimentos? Solidariedade, generosidade, empatia. Vamos lembrar que na nossa história da humanidade, a bomba atômica foi criada através do conhecimento técnico, por exemplo. Mas hoje, aquele botãozinho vermelho, responsável por lançar ela em alguém, está na mão de alguém que não entende absolutamente nada de física nuclear. Nós dependemos mais das emoções dessa pessoa do que da racionalidade dela. A razão pode ter sido muito importante para o nosso passado, mas eu desconfio que ela vai ter um papel fundamental no nosso futuro. Eu desconfio que a emoção vai ter um papel muito fundamental no nosso futuro. E, sinceramente, Maria Antônia, uma pessoa como você, pedir frieza, eu acredito que é podar aquilo que você tem de melhor. Eu te agradeço por usar a minha linguagem, Felipe, a linguagem da emoção. Mas eu acho que, para terminar, a gente podia usar a sua. Isso porque o conceito de razão para a matemática é justamente o quociente entre duas grandezas, a divisão do numerador pelo denominador. Todo número pode ser escrito na forma fracionária, ou seja, todo número tem a sua razão, e o denominador nunca pode ser igual a zero. E assim como a razão, para ela existir, ela exige obrigatoriamente duas grandezas, e assim como numerador e denominador são complementares, também razão e emoção sempre coexistem, e são sempre igualmente necessárias. Pode até ser que esse quociente, essa proporção, seja muito diferente de uma pessoa para outra. Pode ser que para você seja 10/1, e para mim seja 1/10. Mas uma coisa é certa, nunca vai ser 100% preto e nem 100% branco. Todos nós estamos, ainda que em pontos muito diferentes, numa escala de cinza.